Representante comercial, como começar? No vídeo de hoje, você vai aprender como iniciar nessa profissão. Se você quer se tornar um representante, se você conhece um representante, mas não sabe o caminho para iniciar nessa profissão, esse vídeo é para você. O mercado da representação comercial fornece inúmeras oportunidades dinâmicas e lucrativas, mas que você precisa conhecer todos os requisitos necessários para ingressar nessa profissão. Ao longo dessa aula, você vai aprender o que é ser um representante comercial, as características iniciais, o passo a passo para ser um representante e as oportunidades que existem nessa profissão. O que é ser um representante comercial? O representante comercial é esse profissional autônomo que presta o serviço para uma empresa vendendo seus produtos e serviços para o cliente, fazendo essa intermediação da venda. O representante comercial ele é uma empresa constituída, ele precisa abrir uma empresa. Diferente de um vendedor tradicional, o representante comercial ele tem total liberdade e autonomia para executar a venda. Em contrapartida, ele não tem a garantia como um CLT, mas tem o benefício da escala de ganhos através das comissões, que muitas das vezes é variável em cima do valor que ele vendeu. O representante comercial ele tem muita importância no mercado. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Venda Mais, com mais de 1.000 representantes, o principal canal de venda desses profissionais é a visita, é a presença junto ao cliente. E aqui está o grande diferencial dos representantes perante a todos os canais de venda. O representante é aquele que, com a visita, ele cria relacionamento. Com a visita, ele presta um serviço de consultoria. Ele conhece muito bem o mercado, conhece muito bem o produto, e aqui já fica uma dica para quem quer ser um bom representante, um representante de elite, para levar até o cliente uma solução. Então, diferente dos outros canais existentes, que é o televendas, o vendedor interno, o e-commerce, o representante comercial ele tem um grande poder em suas mãos, que é da criação de relacionamento, que é a vivência de mercado e é a entrega de soluções para o seu cliente. A representação comercial é uma peça-chave em muitas empresas de negócios que, para ter sucesso nas suas vendas, depende desse relacionamento, depende dessa conexão entre o canal de venda e o cliente. Por isso que para muitas empresas a representação comercial é o principal e a melhor oportunidade para a venda de produtos e serviços. Agora, para você se desenvolver e ganhar bem e ter sucesso nessa profissão, você precisa ter algumas habilidades que vai te diferenciar e serão essenciais para o seu sucesso. A primeira habilidade é a comunicação. O representante comercial ele precisa se comunicar muito bem, ele precisa ser persuasivo, ele precisa ter condições de levar uma mensagem para o mercado e para o cliente sobre as soluções que ele oferece ou os produtos que ele vende. E ele precisa, então, ser um bom comunicador. Outra habilidade é a negociação. O representante comercial ele é esse intermediário e ele tem que ser um bom negociador, porque ele precisa negociar de forma que aquele negócio seja muito bom para a empresa ao qual ele representa e para o cliente. Ele não pode pesar só para um lado ou para o outro, ele tem que estar nesse meio de campo, nesse elo. Ele realmente tem que ter uma boa capacidade de negociação para que se faça bons negócios e o trabalho dele tenha valor. Outra habilidade é a proatividade. O representante ele não vai ter um chefe em cima dele cobrando as ações, cobrando a execução de prospecção. O representante comercial ele precisa ser proativo e ele ser capaz de tomar as iniciativas para que ele venda mais. O representante comercial que não for proativo, ele acaba entrando no marasmo, ele entra no limbo. Por quê? Porque não tem ninguém vigiando, cobrando, exigindo. Ah, Wallace, mas tem as representadas que precisam vender. São raras aquelas que o gerente ou o diretor comercial vai ter ali uma ação ativa sobre o representante. Ele não vai ter das indústrias, das empresas ao qual ele representa, um gerente, um diretor em cima dele colocando pressão. Caso isso aconteça, ele pode até ser classificado como
vínculo trabalhista. Então, dificilmente uma empresa vai fazer isso. E, obviamente, o representante precisa entender a sua posição. Se é uma empresa prestadora de serviço de venda, cabe a ele ser capaz de executar e se antecipar e projetar, planejar as ações de venda. Por isso, a proatividade. E com isso, uma das outras habilidades importantíssimas é a organização. Você imagina cuidar disso tudo se for desorganizado. O representante comercial tem que ser capaz de fazer um planejamento estratégico das vendas. E não só capaz, mas necessário ter a estabilidade. E aqui vem um cuidado, porque quando você já trabalha na área comercial, é um vendedor e quer migrar para a representação, você precisa entender que essas habilidades serão necessárias que você desenvolva. Não terá alguém te passando o plano. Você tem que criar o plano. Não vai ter alguém definindo a sua rotina. Você vai precisar criar a rotina. Eu tenho uma aula, está até na descrição desse vídeo, que fala sobre o planejamento estratégico para o representante comercial. Essa aula tem todo o plano de rotina, todo o plano de metas e também o planejamento estratégico. Tudo aquilo que tem que compor para que você tenha o sucesso no teu trabalho cotidiano de representante comercial. A organização faz com que você tenha uma direção. Caso contrário, você vai trabalhar sem saber qual é o rumo que você precisa buscar. Outra habilidade é o conhecimento de mercado. A grande diferença do representante comercial é que ele tem a capacidade de colher informação de mercado como nenhum outro canal. Mas isso requer, para você que começa na profissão, o desenvolvimento desse conhecimento. É nas visitas, junto ao mercado, junto ao seu cliente, junto ao concorrente do seu cliente, que você capta as informações necessárias para então repassar ao seu cliente. Wallace, como é que eu me torno um grande conhecedor do meu mercado? Aprendendo em campo, conhecendo em campo, perguntando. Um dos melhores caminhos para você profissionalmente crescer em conhecimento é perguntar, seja ao cliente, seja a prospecção, né? Aquele cliente que está sendo prospectado, seja aquele comprador numa reunião. Quanto mais você pergunta, mais informações você colhe. E, obviamente, com o passar do tempo, tudo isso vai fazendo sentido e vai se conectando. Eu tenho a prática de compartilhar muitas informações, né? Isso sempre foi uma, uma vocação minha. Tanto no trabalho, desde sempre, eu aprendia e tinha o cuidado de repassar aquilo que eu aprendia, como também das informações técnicas, das informações de venda. Quando você faz isso junto ao cliente, ele começa a reconhecer valor em você. E isso vai também gerar mais discussões e mais aprendizado. Então tem essa prática de ver o mercado, entender o mercado, perguntar a essas pessoas chaves do mercado. Com isso você ganha conhecimento, com isso você repassa conhecimento e ganha valor. Esse é um dos grandes diferenciais e valor do representante perante ao cliente. Você é capaz de levar informação do mercado como nenhum outro canal. E por último, a grande habilidade, a habilidade de criar relacionamento. Relacionamento duradouro, sólido, que é imbatível perante qualquer outro canal. O representante comercial que enxerga e entende que essas habilidades vai lhe ajudar a ter uma grande carreira de sucesso, investe nisso. Essa habilidade do relacionamento faz com que todo o desafio da venda, negociação, abertura, implementação de um produto novo ou de um serviço, seja facilitado. Facilitado porque, na essência da venda, existe a necessidade da confiança. Quando você constrói relacionamentos de verdade, relacionamentos desinteressados, você consegue então ganhar a confiança do cliente. Wallace, como assim desinteressado? Eu falo muito isso lá no meu perfil do Instagram, como também aqui nos vídeos que você vai assistir. Todo o representante comercial que tiver uma postura interesseira, ele vai ser naturalmente afastado pelo cliente. Isso pelo motivo óbvio. Ninguém quer pessoas interesseiras ao seu lado. Mas se você tem uma postura de deixar de ser interesseiro e se tornar interessante, o jogo muda. E aí sim você consegue ter relacionamentos verdadeiros, interessados no cliente, interessados em ajudar, interessados em levar informação e agregar valor. E aí esta relação se torna uma relação benéfica. Acabei de dar aqui um segredo
para você desenvolver relacionamentos. Se você está começando, quer começar, grava isso, pega um papel, uma caneta e anota isso, porque daqui vai ser seu pontapé inicial para você se desenvolver. E por isso que essas habilidades, elas formam, então, a mentalidade empreendedora do representante comercial, que precisa olhar o seu negócio e a si mesmo como um negócio, uma empresa, que necessita ser desenvolvida. Não tem ninguém pronto na representação comercial e nem tem uma pílula mágica que você vai tomar e pronto, a partir de agora, sou um grande representante. Você tem que entender que, como uma empresa, ela precisa se inovar, ela precisa se desenvolver, ela precisa estar em busca de conhecimento constante. Esse aprendizado, esse mercado, essa caminhada, esse calo que vai dar na sua mão, vai preparando e moldando o grande representante que você vai se tornar. Mas a mentalidade empreendedora tem que existir em você, porque você não se torna um representante achando que a partir de agora eu só vou precisar vender. Você tem um negócio, uma empresa que precisa ser tocada por você. E por isso você precisa respirar essa mentalidade empreendedora. Agora eu vou te contar uma coisa, ó, as oportunidades nesse mercado são enormes. Eu te faço um desafio, para esse vídeo, abre o Google, mas volta, tá? Coloca assim na aba, abre uma aba nova e coloca assim, vaga para representantes comerciais. Você vai cair para trás, são milhares de vagas porque milhares de empresas estão procurando representantes comerciais profissionais. O representante do passado que não precisava aprender, ter conhecimento técnico sobre o produto, ter habilidade de vendedor, ter desenvolvimento de negociação e ser uma empresa séria, acabou. Hoje, todo aquele que se preocupe em se especializar, em desenvolver habilidades vencedoras, empreendedoras e se tornar um representante, como eu gosto de chamar, de elite, este cara é caçado pelas empresas. As empresas estão sedentas por esses profissionais. Por isso que é muito importante entender, ó, oportunidades de hoje são enormes. A carência de bons profissionais é enorme, então isso se torna, né, o prato cheio, a faca e o queijo para você entrar nesse nosso mercado que hoje traz bons retornos financeiros. A representação comercial está em diversos segmentos, dos mais simples aos mais complexos, em diversos níveis né, camada de negócios do segmento. Então imagina que uma indústria de tecidos, ela tem representantes comerciais vendendo a matéria-prima, que é o tecido, para as confecções, para as grandes indústrias de moda. Depois você tem representantes comerciais vendendo este produto para os lojistas, fazendo então com que aquela empresa, aquela confecção, uma indústria de moda que produziu uma peça, venda para os lojistas. Observe que a gente tem então aqui, ó, já duas camadas de representantes comerciais no mesmo segmento. E ainda pode existir o lojista, que é o vendedor daquela peça, representantes comerciais para chegar a mais uma camada do comércio. Então, são enormes as oportunidades nessa profissão e também te traz um grande diferencial de ganho, porque você é comissionado pela venda e isso faz com que você tenha escala, isso faz com que você consiga construir uma boa remuneração para você. Mas aqui eu tenho um ponto também para te chamar a atenção. A conta não pode ser só a comissão, porque todos os custos dessa nossa profissão são suas, lembra? É uma empresa, então você vai pagar impostos, você vai emitir nota, você vai pagar impostos, você vai ter que gastar com combustível para o deslocamento, você vai ter que arcar com todas as despesas de uma empresa, sendo você um representante comercial. Mas sem sombra de dúvida, bota no papel, faz a continha que você vai ver como a profissão é muito boa. Os 4 primeiros passos para você iniciar na representação comercial. O primeiro passo, formalização. Eu recomendo que você procure um contador e peça a ele para fazer um orçamento, uma cotação ou apresentar para você um projeto para a abertura da empresa de representação. Já passou o tempo que as empresas de representação não eram formalizadas. Era aquele vendedor externo, caixeiro viajante, que vinha fazer parte do grupo, né, do corpo de vendas de uma indústria, fazendo a sua venda. Isso não acontece mais. As empresas já exigem que você seja um representante comercial com empresa aberta de representação. Então, o primeiro passo que você tem que ter é formalizar a sua empresa de representação comercial. Busque e-mails, busque contadores que conheçam a profissão para que ele possa classificar e trazer para você o menor custo, tanto de tributação como também para a abertura. Além disso, você vai precisar fazer a sua inscrição no CORE,
Conselho Regional de Representantes Comerciais, para que você possa, perante a lei, estar legalizado para executar a função. 2. Escolha do segmento. Na hora de escolher o segmento que você vai atuar, prioriza, tenta atuar num segmento que você já tem uma experiência de vida, seja numa área técnica, seja numa experiência que não esteja nem atrelado à venda, para que neste segmento você já consiga agregar valor. Então vamos dar um exemplo, vamos imaginar que você é um engenheiro e trabalha numa indústria de plástico. Tente usar essa experiência que você já viveu como a escolha do segmento a atuar. Você vai trazer muita riqueza de informação e já um diferencial se escolher este mesmo segmento. Caso contrário, você terá que desenvolver o seu conhecimento numa área, no segmento que você não atua. Terceiro ponto, você vai precisar procurar representadas. Eu tenho aqui no canal um vídeo que eu ensino como você conquistar boas representadas, mas você vai precisar encontrar uma representada que esteja com a vaga disponível. Então, primeiro você vai definir o segmento, depois você vai conhecer as empresas que prestam serviço ou vendem produtos para esse segmento e fazer uma apresentação. Nesta apresentação, lembra aqui de um fator primordial que tem que embasar todo o seu discurso. O que as representadas querem? Elas querem um representante que venda. Então, você precisa, neste momento em que se apresentar e buscar uma oportunidade na representada, mostrar para ela qual é a sua capacidade de trazer negócios. E aí você vai me perguntar assim, Wallace, mas eu estou começando. É verdade. E por isso que eu indico que você faça todo esse estudo antes de procurar a representada. Caso contrário, se a representada perceber que você não tem capacidade de venda e que você está começando do zero, dificilmente ela te dá uma boa oportunidade de trabalho. E aqui eu te recomendo a desenvolver a sua capacidade de venda. Eu tenho uma formação chamada Formação Representante de Elite, que ela abre vagas periodicamente. Você vai precisar me acompanhar aqui no Instagram para saber quando será a próxima vaga, a próxima turma. Mas eu quero que você entenda que você hoje, fazendo uma pesquisa comercial no segmento que você pretende atuar, esta conversa junto com a representada se tornará mais interessante. Faça uma pesquisa de mercado, veja quais são as empresas que atuam concorrentes dessa representada, veja quais são as áreas que essa representada não tem atendimento ao cliente e mostre que você pode, nesta área, neste segmento, fazer o trabalho comercial para ser representada. Então, para pensar, estuda nesse aspecto, porque uma representada vai querer representantes que vendam. E o quarto ponto, a capacitação. Como eu acabei de explicar, se você não se desenvolver, se você não evoluir, se você não for profissional, dificilmente você vai ter sucesso na nossa profissão, ainda mais nos dias atuais. Se você é um representante que não tem diferença nenhuma para o telemarketing, para que a empresa vai pagar mais caro a comissão para você, né, para o representante, se ela tem um canal que faz a mesma coisa? Isso tem que te incomodar. Eu falo aqui para que você comece nessa profissão com os olhos bem abertos. Se você entender que você tem que levar diferencial para representar para o cliente, aí começa a sua busca de desenvolvimento. E não tem jeito, todo lugar que traz um bom retorno financeiro, uma boa remuneração, para ter sucesso, você tem que ser bom. Queira isso e busque isso. Busque se desenvolver, busque evoluir, busque ganhar conhecimento na venda, negociação, comunicação, relacionamento, para que então você seja um bom profissional. Neste canal eu falo muito disso e eu tenho a minha missão aqui de ajudar você a ser um bom representante. Se você não segue o canal, já siga o canal, curta esse vídeo para eu entender que você está gostando muito dos conteúdos e pode escrever aqui nos comentários assuntos que você gostaria de aprender na representação comercial. Em resumo, é isso. Para começar na representação comercial, você precisa entender as oportunidades que existem no mercado, você precisa entender as habilidades que você, como indivíduo na representação comercial, precisa desenvolver, você precisa entender que você vai estar entrando no negócio, no mercado, onde você é uma empresa que, além das habilidades comerciais e de venda, você também tem que aprender a gerir, planejar, organizar uma empresa. E sem sombra de dúvida, essa é uma das melhores profissões que eu conheço, se não a melhor. É óbvio que eu sou suspeito a falar disso, porque eu vivo da representação, mas porque eu conheço milhares de representantes de sucesso. Representantes que tiveram uma ascensão profissional que nenhuma outra área permite.
representantes que têm um grande sucesso profissional, porque esse nosso mercado, essa nossa profissão permite que você chegue lá. Então, se você está pronto para dar os primeiros passos na nossa profissão, se formalize, busque oportunidades e boas representadas e se capacite. Se torne um representante de elite. Gostou desse vídeo? Se inscreve aqui, ó, deixa o seu comentário. Eu espero que você que está buscando começar nessa profissão, comece com o pé direito, arrebente, seja realmente um grande profissional. O meu objetivo aqui é te motivar. Eu quero sim que bons profissionais entrem na representação comercial e o nosso mercado irá crescer cada vez mais.